O CEO fica admirado com a educação e a gentileza dela. Ela cedeu seu lugar a um homem desconhecido e mal sabia que isso mudaria sua vida para sempre. Carla enxugou o suor da testa com a manga da blusa. O calor da lanchonete lotada parecia sufocá-la enquanto ela equilibrava uma bandeja cheia de copos e pratos. O relógio marcava 13h47 e o burburinho de conversas, risadas e o tilintar de talheres criava uma sinfonia caótica. Ela, uma garçonete de 29 anos, movia-se com a graça de quem já dominava aquele espaço apertado, desviando de clientes apressados, com um sorriso gentil, mesmo que o cansaço pesasse em seus ombros. Sua vida não era fácil. Filha de uma costureira e de um pedreiro, Carla crescera em uma casa simples na periferia, onde aprendeu desde cedo que bondade e trabalho duro eram as únicas moedas que realmente valiam. Mas naquele dia, algo estava para mudar. Um gesto simples, quase insignificante, estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo. Carla avistou um homem de terno, visivelmente deslocado, segurando uma maleta de couro e olhando ao redor com uma expressão de quem não sabia por onde começar. Ele era alto, com cabelo castanho penteado para trás e olhos que pareciam carregar uma história não contada. A lanchonete estava lotada e a única cadeira vaga era a que Carla havia reservado para si mesma, onde planejava descansar por 5 minutos antes do próximo turno. Sem hesitar, ela se aproximou, ainda segurando a bandeja. "Senhor, pode sentar aqui", disse, apontando para a cadeira com um sorriso caloroso. O homem, que mais tarde ela descobriria se chamar Paulo, hesitou, claramente surpreso. "Tem certeza? Parece que você precisa disso mais do que eu", respondeu ele, notando o cansaço em seus olhos. Carla apenas riu, um som leve que contrastava com o peso do dia. "Eu me viro, não se preocupe." Antes de se afastar, ela notou que a mesa estava suja, com migalhas e um pouco de ketchup espalhado. Sem pensar 2 vezes, pegou um pano do bolso do avental e limpou a superfície com cuidado, garantindo que o terno impecável de Paulo não se sujasse. "Pronto, agora está digno de você", brincou com um toque de humor que fez Paulo sorrir. Ele ficou parado por um instante, admirado com a delicadeza dela, algo tão raro em um mundo onde todos pareciam correr contra o tempo. "Você não precisava fazer isso", disse ele, a voz carregada de uma gratidão genuína. Carla apenas deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e voltou ao trabalho, sem imaginar que aquele momento ficaria gravado na mente de Paulo. Enquanto atravessava a rua para pegar o ônibus, o vento quente da cidade soprou seus cabelos castanhos, que ela prendeu rapidamente com um elástico. O dia tinha sido longo, e tudo o que ela queria era chegar em casa, tomar um banho e assistir a uma novela antiga com sua mãe. Mas o destino tinha outros planos. Ao dobrar a esquina, Carla congelou. Lá estava ele, Rafael, seu ex-namorado, com um sorriso arrogante no rosto e uma mulher de salto alto e óculos escuros pendurada em seu braço. Rafael era o tipo de homem que se achava o dono do mundo, e a relação deles, que terminara há 2 anos, havia deixado cicatrizes que Carla ainda tentava ignorar. "Olha só quem está aqui", disse Rafael, a voz carregada de sarcasmo. "A garçonete da lanchonete, ainda servindo mesas, Carla. Que pena, perdeu um cara como eu." A namorada dele, uma mulher de cabelos loiros e olhar cruel, deu uma risada alta. "Nossa, amor, ela é tão simples. Deve ser triste ser tão pobre e ainda por cima perder um homem como você." Antes que Carla pudesse responder, a mulher jogou um copo de refrigerante em sua direção, encharcando sua blusa e deixando-a paralisada de choque. O líquido gelado escorreu por seu rosto, misturando-se às lágrimas que ela lutava para segurar. De repente, uma figura surgiu entre Carla e o casal.
Era Paulo, o homem da lanchonete que, sem hesitar, se colocou na frente dela, os olhos faiscando de indignação. Que tipo de covarde faz isso com uma mulher? Perguntou ele, a voz firme, mas controlada. Rafael riu debochado. E quem é você, herói de meia tigela? Paulo não se abalou. Alguém que sabe reconhecer uma pessoa de verdade quando vê uma, e você claramente não chega aos pés dela. A multidão ao redor começou a se reunir, murmurando, enquanto Rafael e a namorada, constrangidos, recuaram e desapareceram na esquina. Carla, ainda tremendo, olhou para Paulo sem saber o que dizer. Por que você fez isso? Perguntou, a voz embargada. Ele apenas sorriu, um sorriso que parecia carregar um segredo. Porque você merece mais do que isso, Carla. Muito mais. O que ela não sabia naquele momento era que Paulo não era apenas um homem de terno bem cortado. Ele era Paulo Henrique Almeida, um dos CEOs mais influentes da cidade, dono de uma fortuna que movia montanhas. E aquele encontro, aquele gesto simples de ceder um lugar, havia acendido algo em seu coração. Algo que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. Carla ficou parada na calçada, o coração ainda disparado, enquanto o eco das palavras de Paulo reverberava em sua mente. O sol da tarde queimava sua pele, mas o frio do refrigerante que encharcava sua blusa parecia insignificante diante do calor que subia ao seu rosto. Ela não sabia quem era aquele homem, mas havia algo em seus olhos, uma mistura de firmeza e suavidade, que a fez sentir, pela primeira vez em muito tempo, que alguém realmente a enxergava. Você está bem? Perguntou Paulo, a voz agora mais suave, quase como se temesse assustá-la. Carla assentiu, limpando o rosto com as costas da mão, tentando recuperar a compostura. Obrigada, de verdade, mas eu preciso ir, murmurou, envergonhada, antes de se virar para pegar o ônibus. Paulo, no entanto, não estava pronto para deixá-la ir tão facilmente. Espera, disse ele, dando um passo à frente. Você não pode ir assim toda molhada. Deixa eu te ajudar. Carla hesitou, o orgulho lutando contra a exaustão. Ela não era de aceitar ajuda de estranhos, mas havia algo na sinceridade dele que a fez parar. Eu moro do outro lado da cidade. Não é nada que um banho quente não resolva, respondeu ela, tentando soar firme, mas sua voz tremia. Paulo sorriu, um sorriso que parecia iluminar o caos ao redor. Então, que tal um café? Só para você se secar e respirar um pouco. Prometo não ser um estranho por muito tempo. Carla riu, apesar de si mesma. Era a primeira risada genuína do dia, e o som pareceu surpreender até ela. Você é insistente, hein? Brincou, enquanto secava uma lágrima teimosa. Paulo deu de ombros com um ar quase infantil. Digamos que eu sei reconhecer uma boa pessoa quando vejo uma. Contra todas as suas defesas, Carla cedeu. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse a curiosidade, mas ela aceitou o convite. Eles caminharam até um café pequeno e charmoso, a poucos quarteirões dali. Um lugar com paredes de tijolinhos e o aroma doce de bolos recém-assados. O contraste com a lanchonete barulhenta onde Carla trabalhava era quase surreal. Enquanto se sentavam em uma mesa perto da janela, Paulo observava Carla com uma mistura de curiosidade e admiração. Ele notou as pequenas coisas. O jeito como ela ajeitava o cabelo atrás da orelha, a forma como seus olhos castanhos brilhavam quando ela falava sobre algo que amava, como a mãe que fazia os melhores pastéis de queijo da cidade. Você já provou um pastel tão bom que parece que o mundo para por um segundo? Perguntou ela, com um brilho travesso no olhar. Paulo riu, balançando a cabeça. Não, mas agora eu preciso experimentar esse milagre. A conversa fluiu com uma facilidade que surpreendeu os dois, como se fossem velhos amigos, não dois estranhos que se conheceram há menos de uma hora. Mas, por trás do sorriso de Paulo, havia um peso que Carla ainda não podia ver.
Ele era Paulo Henrique Almeida, um homem que construíra um império do zero, mas cuja vida pessoal era um deserto de compromissos e solidão. Filho de uma família humilde, ele crescera com grandes sonhos, mas o sucesso o afastara de conexões genuínas. As pessoas ao seu redor queriam sua influência, seu dinheiro, nunca ele. Até naquele momento, na lanchonete, ele estava apenas tentando almoçar sem ser reconhecido, sem o peso de ser o CEO. Mas o gesto de Carla, ceder o lugar, limpar a mesa com tanto cuidado, o fez lembrar de um tempo em que as coisas eram mais simples, mais reais. Enquanto Carla contava uma história engraçada sobre o dia em que derrubou uma bandeja inteira de suco na lanchonete, rindo de si mesma, Paulo sentiu algo que não sentia há anos: leveza. Ele não queria que aquele momento acabasse. Carla, disse ele, interrompendo-a com cuidado, você já pensou em fazer algo diferente? Algo que te faça feliz de verdade? A pergunta pegou-a desprevenida. Ela franziu a testa, confusa. Diferente como? Eu gosto do meu trabalho. Quer dizer, é cansativo, mas é honesto. Paulo inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com uma ideia. E se eu te dissesse que você poderia ter uma chance de mudar tudo? Não só o trabalho, mas a vida? Carla riu, achando que era uma brincadeira. O quê? Você é algum tipo de gênio da lâmpada. Paulo sorriu, mas havia um brilho sério em seus olhos. Não exatamente, mas eu conheço pessoas e, digamos que eu posso abrir portas. Ele hesitou, como se quisesse contar mais, mas algo o segurou. Carla, ainda sem saber quem ele realmente era, sentiu um arrepio. Não de medo, mas de possibilidade. Pela primeira vez, ela se permitiu sonhar com algo além do cotidiano exaustivo. Tá bom, homem misterioso, disse ela, com um sorriso desconfiado. Mas, se você é tão poderoso assim, por que tá tomando café com uma garçonete qualquer? Paulo riu, mas não respondeu diretamente. Em vez disso, ele tirou um cartão de visita do bolso e deslizou-o sobre a mesa. Era simples, apenas seu nome e um número de telefone, sem logotipos ou títulos grandiosos. Se você mudar de ideia, ou se precisar de qualquer coisa, me liga. Prometo que não vou te decepcionar. Carla pegou o cartão, sentindo o papel liso entre os dedos, e olhou para ele, tentando decifrar o enigma que era aquele homem. O que ela não sabia era que aquele cartão era a chave para um futuro que ela nunca imaginara, e que Paulo, pela primeira vez em anos, sentia seu coração bater por algo além de números e contratos. Carla segurava o cartão de visita de Paulo como se fosse um talismã, os dedos traçando as letras de seu nome, enquanto o ônibus sacolejava pelas ruas esburacadas da cidade. A noite caía, e as luzes dos postes refletiam nas poças d'água da calçada, criando um mosaico de cores que parecia dançar com seus pensamentos. Ela ainda sentia o peso do encontro com Rafael, a humilhação do refrigerante escorrendo por sua blusa, mas acima de tudo, a imagem de Paulo, com sua postura firme e olhar gentil, não saía de sua cabeça. Quem era aquele homem? E por que, entre tantas pessoas, ele parecia enxergar algo nela que nem ela mesma conseguia ver? Ao chegar em casa, uma kitnet modesta onde o cheiro de jasmim do quintal da vizinha invadia as janelas, Carla jogou-se no sofá velho, ainda segurando o cartão. Sua mãe, Dona Lúcia, estava na cozinha cantarolando uma música antiga enquanto preparava um chá de camomila. Tá com cara de quem viu um fantasma, filha, disse Lúcia, com aquele tom que misturava preocupação e curiosidade. Carla suspirou, entregando o cartão à mãe. Não é um fantasma, mãe. É um cara. Ele me defendeu hoje, depois que o Rafael e a namorada dele me humilharam na rua. Lúcia ergueu uma sobrancelha, pegando os óculos tortos para ler o cartão. Paulo Henrique Almeida. Só isso? Nenhum cargo, nenhuma empresa? Estranho. Parece coisa de novela, Carla.
Cuidado com esses galãs misteriosos. Carla riu, mas o comentário da mãe plantou uma semente de dúvida. Ela não sabia nada sobre Paulo, exceto que ele tinha um terno caro, um sorriso que fazia seu coração tropeçar e uma forma de falar que a fazia sentir importante. Ele não é um galã, mãe, só foi gentil e me deu isso, disse que pode me ajudar a mudar de vida. Lúcia bufou entregando o cartão de volta. Mudar de vida? Homem não muda a vida de ninguém, filha. Quem muda sua vida é você. Mas, se ele é tão gentil assim, pelo menos liga para agradecer. Educação nunca é demais. Carla sorriu. O conselho da mãe ecoando os valores que sempre guiaram sua vida. Talvez ligar não fosse má ideia. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia tímido entre as nuvens, Carla tomou coragem. Com o coração batendo forte, discou o número do cartão. Após 2 toques, a voz grave e calorosa de Paulo atendeu. Carla, não acredito que você ligou. Ele parecia genuinamente surpreso, e ela podia jurar que havia um sorriso em sua voz. Eu só queria te agradecer pelo que você fez ontem, disse ela, tentando soar casual, mas suas mãos tremiam. E bem, talvez eu queira saber mais sobre essa história de abrir portas. Do outro lado da linha, Paulo riu, um som que parecia aquecer o telefone. Que tal um jantar? Nada formal, só para conversar. Conheço um lugar que serve os melhores raviolis da cidade. E quem sabe, talvez eu consiga te convencer de que não sou um gênio da lâmpada. Carla hesitou. Um jantar? Com um homem que ela mal conhecia, mas algo na voz dele, na lembrança daquele momento no café, a fez dizer sim. Naquela noite, ela se viu em frente ao espelho, vestindo um vestido azul simples, mas que realçava seus olhos castanhos. Você tá linda, filha, disse Lúcia, com um brilho orgulhoso no olhar. Mas leva o spray de pimenta, nunca se sabe. Carla revirou os olhos, rindo, mas guardou o spray na bolsa só por garantia. O restaurante era um lugar acolhedor, com luzes suaves e mesas de madeira enfeitadas com velas. Paulo já estava lá, sem o terno, mas ainda elegante em uma camisa de linho. Ele se levantou ao vê-la e o sorriso que abriu fez o estômago de Carla dar um salto. Você veio, disse ele, como se temesse que ela mudasse de ideia. Durante o jantar, a conversa fluiu como no café, mas agora com um toque de intimidade. Paulo contou histórias de sua infância, como o dia em que tentou consertar a bicicleta do irmão e acabou caindo em um riacho, rindo tanto que quase não conseguia respirar. Carla, por sua vez, falou sobre seu sonho secreto de ser confeiteira, de criar bolos que fizessem as pessoas sorrir como ela sorria ao comer os pastéis da mãe. Mas, entre as risadas e os olhares trocados, Paulo revelou um pedaço de sua história que fez Carla parar. Eu não sou de falar muito sobre mim, disse ele girando a taça de vinho entre os dedos. Mas a verdade é que eu vim de um lugar bem simples como você. Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe, faxineira. Tudo o que tenho hoje, construí, com muito trabalho e um pouco de sorte. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Mas sabe o que aprendi? Dinheiro não compra o que realmente importa. E ontem, quando você cedeu aquele lugar, quando limpou a mesa, você me lembrou disso. Carla sentiu um aperto no peito, uma mistura de surpresa e emoção. Ela não sabia o que ele queria dizer com tudo o que tenho hoje, mas podia sentir a sinceridade em cada palavra. Você fala como se eu tivesse feito algo extraordinário, disse ela, quase tímida. Foi só um gesto. Paulo balançou a cabeça sério. Não, Carla, foi mais do que isso. Foi você sendo você. E isso é raro. Ele estendeu a mão sobre a mesa, hesitante, e tocou a dela de leve. O toque foi breve, mas suficiente para fazer o coração dela disparar. Quando saíram do restaurante, a noite estava fresca e as estrelas brilhavam como se aprovassem aquele momento.
Paulo a acompanhou até o ponto de ônibus, insistindo que não a deixaria voltar sozinha. Você não cansa de ser cavalheiro? Perguntou ela com um sorriso provocador. Ele riu, enfiando as mãos nos bolsos. Só quando você cansar de ser incrível. Carla corou, sem saber como responder. Antes de subir no ônibus, ela se virou para ele. Paulo, o que você quis dizer com abrir portas? O que você faz, afinal? Ele sorriu, misterioso. Digamos que eu ajudo a transformar sonhos em realidade. E o seu, Carla, merece sair do papel. Enquanto o ônibus se afastava, Carla olhou pela janela, o coração leve, mas cheio de perguntas. Quem era Paulo, realmente? E por que, de repente, ela sentia que sua vida estava prestes a dar uma guinada que ela nunca imaginara? Carla acordou com o sol invadindo sua janela, os raios dourados dançando sobre o piso de cerâmica desgastado. O cartão de Paulo ainda estava na mesinha ao lado da cama, e ela o pegou, girando-o entre os dedos como se pudesse decifrar o mistério daquele homem apenas pelo toque. A noite anterior, com o jantar, as risadas e aquele momento em que as mãos dele se tocaram, parecia um sonho que não pertencia à sua realidade. Mas o calor em seu peito dizia o contrário. Algo estava mudando dentro dela, como se uma porta, há muito trancada, começasse a se abrir. Na lanchonete, o dia parecia mais leve. Carla servia os clientes com um sorriso que não precisava forçar. E até o chefe, o rabugento Seu Jorge, notou. Tá de bom humor hoje, hein, Carla? Até parece que ganhou na loteria. Brincou ele enquanto ela limpava o balcão. Ela riu, balançando a cabeça. Não é loteria, Seu Jorge, é só um dia bom. Mas no fundo ela sabia que era mais do que isso. Era a promessa de algo novo. Algo que Paulo havia plantado com suas palavras e seu olhar que parecia enxergar além da superfície. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Paulo estava em seu escritório no topo de um arranha-céu de vidro com uma vista que abraçava a cidade inteira. Mas naquela manhã, os relatórios e reuniões não conseguiam prender sua atenção. Ele girava uma caneta entre os dedos, pensando em Carla. No jeito como ela ria, no brilho de seus olhos quando falava dos bolos que sonhava fazer, na força que ela carregava mesmo sem perceber. Ele sabia que precisava ser cuidadoso. Revelar com quem ele era, o peso de seu nome e sua fortuna poderia mudar tudo. As pessoas mudavam quando sabiam que ele era Paulo Henrique Almeida, o homem que transformava ideias em milhões. Mas com Carla, ele queria ser apenas Paulo, pelo menos por enquanto. No final do expediente, Carla recebeu uma mensagem no celular. Era um número desconhecido, mas o texto não deixava dúvidas. Oi, Carla, é o Paulo. Lembra daqueles pastéis milagrosos da sua mãe? Que tal me apresentar a eles? Estou livre hoje à noite. O coração dela deu um salto e ela riu alto, chamando a atenção de uma colega de trabalho. Tá rindo sozinha agora? Perguntou a colega, rindo também. Carla corou, mas respondeu com um brilho nos olhos. É que a vida tá ficando interessante. Naquela noite, Paulo apareceu na porta da casa de Carla, sem o ar formal do terno ou da camisa de linho, mas com um jeans e uma camiseta que o faziam parecer mais jovem, mais acessível. Dona Lúcia abriu a porta, os olhos estreitos de desconfiança, mas logo suavizados pelo charme despretensioso de Paulo. Então, você é o tal do cartão misterioso, disse ela, com um tom que misturava provocação e curiosidade. Paulo riu, estendendo a mão. Sou eu, Dona Lúcia, e vim atrás desses pastéis que, pelo que ouvi, vão mudar minha vida. Lúcia bufou, mas não conseguiu segurar um sorriso. Entra, menino. Mas já aviso, minhas frituras são perigosas. Você não vai querer comer outra coisa depois. A pequena sala de jantar da casa de Carla era simples, com uma mesa coberta por uma toalha de crochê e fotos de família nas paredes.
Paulo parecia à vontade, como se aquele ambiente humilde fosse mais casa do que seu apartamento de cobertura. Enquanto Lúcia servia os pastéis, ainda quentes, com um recheio de queijo que derretia na boca, Carla observava Paulo com um misto de nervosismo e fascínio. Ele provou o primeiro pedaço e fechou os olhos, exagerando um suspiro de prazer. Carla, você não mentiu. Isso é magia pura. Lúcia riu alto, dando um tapa no ombro dele. Menino, você sabe falar, mas agora me diz, o que um cara como você quer com a minha filha? A pergunta pegou Paulo desprevenido e Carla quase engasgou com o suco de maracujá. Mãe, exclamou, as bochechas vermelhas. Paulo, porém, apenas sorriu, olhando diretamente para Carla. Quero conhecer ela, de verdade, e quem sabe ajudar a tornar aquele sonho de confeiteira realidade. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de Lúcia cortando mais um pastel. Murmurou ela, claramente avaliando o rapaz. Então prove que é mais do que palavras bonitas. Depois do jantar, enquanto Lúcia lavava a louça, cantarolando novamente, Carla e Paulo sentaram no quintal, sob um céu estrelado. O cheiro de jasmim envolvia o ar, e o silêncio entre eles era confortável, como se já se conhecessem há anos. Você não precisava vir até aqui, sabia? Disse Carla, olhando para as estrelas. Minha vida é simples, Paulo, não tem nada de especial. Ele virou-se para ela, os olhos brilhando sob a luz fraca. Você está errada, Carla. Sua vida é cheia de coisas especiais. Você só não vê porque está muito ocupada sendo incrível. Para os outros. Ela riu, mas havia um nó em sua garganta. Ninguém nunca havia falado com ela assim, como se ela fosse mais do que a garçonete que corria de um lado para o outro. E você? Qual é a sua história, Paulo? Você fala de abrir portas, de transformar sonhos, mas não me conta nada sobre você. Ele hesitou, olhando para o chão como se pesasse o que podia revelar. Eu trabalho com investimentos, ajudo pessoas a tirarem ideias do papel e quero fazer isso por você. Não é caridade, Carla, é porque eu acredito em você. Antes que ela pudesse responder, ele tirou do bolso um pequeno caderno de anotações e uma caneta. Me diz uma coisa, se você pudesse abrir sua confeitaria amanhã, como ela seria? Descreve cada detalhe. Carla riu, achando a ideia absurda, mas o entusiasmo dele era contagiante. Ela começou a falar, tímida no início, mas logo as palavras fluíram. Falou de uma confeitaria pequena, com paredes cor de lavanda, mesas de madeira enfeitadas com flores frescas e bolos que contavam histórias. Um de chocolate com café para os dias tristes, um de baunilha com framboesa para as celebrações. Paulo anotava tudo, os olhos brilhando como se pudesse ver o lugar tomando forma. Quando ela terminou, ele fechou o caderno e olhou para ela sério. Carla, isso não é só um sonho, é um plano, e eu vou te ajudar a torná-lo real. Ela sentiu um arrepio, não só pelo vento fresco da noite, mas pela certeza na voz dele. Pela primeira vez, ela acreditou que talvez, só talvez, pudesse ser mais do que a garçonete da lanchonete. Mas no fundo, uma dúvida persistia. Por que Paulo, um homem que parecia ter o mundo aos seus pés, estava tão determinado a ajudar uma mulher como ela? Os dias seguintes pareciam um borrão colorido na vida de Carla. O trabalho na lanchonete continuava intenso, com o tilintar constante dos pratos e os pedidos gritados por clientes impacientes. Mas algo havia mudado. Cada vez que ela limpava uma mesa ou servia um café, pensava nas palavras de Paulo. Isso não é só um sonho, é um plano. O caderno que ele usara para anotar suas ideias sobre a confeitaria parecia ter acendido uma chama dentro dela. Uma chama que ela nem sabia que ainda existia. Mas ao mesmo tempo, uma vozinha insistente sussurrava em sua mente. Por que ele se importava tanto? E o que ele ganhava com isso?
Paulo, por sua vez, estava determinado. Em seu escritório, entre reuniões e ligações intermináveis, ele encontrava tempo para esboçar ideias. Ele não queria apenas ajudar Carla. Ele queria mostrar a ela que seus sonhos eram possíveis. Mas havia um obstáculo. Ele ainda não havia revelado quem realmente era. Ser Paulo Henrique Almeida, o CEO de uma das maiores empresas de investimentos da cidade, vinha com um preço. Ele já tinha visto pessoas mudarem ao descobrir sua posição, seus olhos brilhando não por quem ele era, mas pelo que ele podia oferecer. Com Carla, ele queria algo diferente, algo real. Então, ele decidiu dar um passo ousado, mas sem revelar tudo. Ainda não. Na quinta-feira à tarde, Carla recebeu outra mensagem de Paulo. Você está livre amanhã? Quero te mostrar uma coisa. Prometo que vai valer a pena. Ela hesitou, os dedos pairando sobre o teclado do celular. Parte dela queria dizer sim imediatamente, mas outra parte, a que ainda carregava as cicatrizes de Rafael e de promessas quebradas, a fazia duvidar. O que você está tramando agora, homem misterioso? Respondeu ela, com um emoji rindo para disfarçar o nervosismo. A resposta veio rápida. Nada de truques. Só uma chance de ver seu sonho ganhando vida. Te pego às 10 horas. No dia seguinte, Carla acordou cedo, o coração batendo com uma mistura de excitação e ansiedade. Ela escolheu uma blusa leve de algodão e uma saia rodada, algo simples, mas que a fazia sentir-se ela mesma. Quando Paulo chegou, dirigindo um carro preto discreto, ele abriu a porta para ela com um sorriso que parecia iluminar a manhã. Pronta para uma aventura? Perguntou, com um brilho travesso nos olhos. Carla riu entrando no carro. Se for mais pastel da minha mãe, você já ganhou o dia. Ele balançou a cabeça rindo. Melhor que isso, confia em mim. O carro parou em uma rua tranquila no centro da cidade, diante de uma lojinha com uma vitrine empoeirada e uma placa de aluga-se pendurada. Carla franziu a testa, confusa. O que é isso? Perguntou, enquanto Paulo abria a porta do carro e a convidava a descer. Ele tirou uma chave do bolso e abriu a porta da loja, revelando um espaço vazio, mas cheio de potencial. As paredes eram brancas, mas descascadas. O chão de tacos de madeira rangia sob seus pés, e a luz do sol entrava pelas janelas grandes, criando um jogo de sombras que parecia convidar a imaginação. Imagina, disse Paulo, parando no centro do espaço. Paredes cor de lavanda, como você disse, mesas de madeira com flores frescas, o cheiro de bolos recém-assados enchendo o ar. Um lugar onde as pessoas entram tristes e saem com um sorriso. Carla ficou em silêncio, os olhos percorrendo o espaço. Ela podia ver tudo o que ele descrevia, os bolos na vitrine, os clientes rindo, o som de uma música suave ao fundo. Mas a realidade a puxou de volta. Paulo, isso é lindo, mas eu sou uma garçonete. Não tenho dinheiro para alugar um lugar assim, muito menos para transformar ele em alguma coisa. Paulo se aproximou, os olhos fixos nos dela, com uma intensidade que a fez prender a respiração. Você não precisa do dinheiro agora. Eu acredito nesse sonho, Carla, e quero investir nele. Não é um favor, não é caridade. É um negócio. Seu talento, sua visão, isso vale mais do que qualquer quantia. Ela balançou a cabeça incrédula. Por que você está fazendo isso? Você mal me conhece. Ele hesitou como se escolhesse as palavras com cuidado. Porque eu vejo em você o que eu vi em mim mesmo há muitos anos. Alguém que merece uma chance e porque você me faz querer ser mais do que sou. As palavras dele pairaram no ar, pesadas e leves ao mesmo tempo. Carla sentiu lágrimas quentes nos olhos, mas lutou para segurá-las. Você é louco, sabia? Disse ela, com um sorriso trêmulo. Talvez, respondeu Paulo, com um meio sorriso. Mas é uma loucura que vale a pena. Ele pegou a mão dela, guiando-a até a vitrine.
Olha para fora, imagina uma placa com o nome da sua confeitaria. Como ela se chamaria? Carla riu, enxugando uma lágrima que escapou. Não sei. Talvez Doces da Carla. Simples como eu. Paulo balançou a cabeça. Não simples. Perfeito. Naquela noite em casa, Carla não conseguia dormir. Ela pegou um caderno velho, onde às vezes anotava receitas, e começou a esboçar ideias para a confeitaria. Desenhou bolos, escreveu nomes de sobremesas, imaginou o cardápio. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que o futuro podia ser mais do que uma repetição do presente. Mas ao mesmo tempo, o peso da dúvida crescia. Paulo era gentil, era real, mas havia algo que ele não estava contando. Ela podia sentir, e no fundo, temia que ao descobrir quem ele realmente era, tudo mudasse. Enquanto isso, Paulo, em seu apartamento de cobertura, olhava para a cidade lá embaixo, o caderno com as anotações de Carla aberto sobre a mesa. Ele sabia que estava se apaixonando, não só pelo sonho dela, mas por ela. Mas também sabia que o próximo passo exigiria coragem. Contar a verdade sobre quem ele era poderia afastá-la, ou pior, fazer com que ela o visse como todos os outros. Viam um homem definido por sua riqueza. Ele precisava encontrar uma maneira de mostrar a ela que seu coração era tão real quanto o dela. Carla acordou com um coração leve, mas inquieto, como se estivesse à beira de um precipício que prometia tanto uma queda quanto um voo. O caderno de receitas, agora cheio de rabiscos e ideias para a confeitaria, descansava na mesinha ao lado da cama, ao lado do cartão de Paulo. Cada linha desenhada, cada nome de bolo anotado, parecia carregar um pedaço da voz dele, daquela certeza que a fazia acreditar no impossível. Mas a dúvida ainda rondava como uma sombra teimosa. Quem era Paulo realmente? E por que ele parecia tão disposto a transformar a vida dela? Na lanchonete, o dia passou em um ritmo frenético. Carla equilibrava bandejas, anotava pedidos e sorria para os clientes. Mas sua mente estava em outro lugar. Durante uma pausa rápida, ela pegou o celular e abriu a mensagem que Paulo enviara naquela manhã. Bom dia, confeiteira! Que tal um teste prático? Quero provar um bolo seu. Escolhe a receita, eu levo os ingredientes. Hoje, 18h na sua casa. O convite a fez rir alto, chamando a atenção de seu Jorge, que resmungou algo sobre jovens apaixonados. Carla corou, mas respondeu com um simples desafio aceito. Prepare-se para se surpreender. Enquanto isso, Paulo estava em uma reunião com sua equipe, discutindo a expansão de um novo projeto. Mas sua cabeça estava longe, imaginando o sorriso de Carla e o brilho em seus olhos quando falava dos bolos que sonhava criar. Ele havia decidido. Antes de revelar quem era, precisava mostrar a ela que sua crença em seu talento era real. Ele ligou para sua assistente, Marina, e pediu que organizasse a compra dos melhores ingredientes que pudesse encontrar. Farinha orgânica, chocolate belga, baunilha de Madagascar. E Marina, sem perguntas, disse ele, com um tom que misturava firmeza e diversão. Marina, que o conhecia há anos, ergueu uma sobrancelha, mas obedeceu, intrigada com o entusiasmo incomum do chefe. Às 6 em ponto, Paulo bateu à porta da casa de Carla, carregando uma sacola cheia de ingredientes e um sorriso que parecia iluminar o corredor apertado. Dona Lúcia abriu a porta, os olhos brilhando de curiosidade. Menino, você tá levando isso a sério, hein? Disse ela, apontando para a sacola. Se for para fazer minha filha feliz, é melhor caprichar. Paulo riu, entrando na pequena cozinha, onde Carla já separava tigelas e colheres. Dona Lúcia, prometo dar meu melhor, mas acho que a estrela aqui é a Carla. Ela revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o sorriso. Para de bajular e vem me ajudar, Paulo. A cozinha virou um palco de risadas e caos organizado. Carla escolheu fazer um bolo de limão com cobertura de creme de framboesa.
uma receita que ela criara em uma noite de insônia, imaginando algo que trouxesse frescor e alegria. Paulo, que confessou nunca ter feito um bolo na vida, se atrapalhou com a batedeira, espalhando farinha pelo rosto e rindo como uma criança. "Você é um desastre, sabia?" brincou Carla, limpando uma mancha de farinha da bochecha dele com o dedo. O toque, leve e espontâneo, fez os dois pararem por um segundo, os olhares se encontrando em um silêncio que dizia mais do que palavras, enquanto o bolo assava, enchendo a casa com um aroma cítrico e doce. Eles sentaram à mesa da cozinha, dividindo uma xícara de café. "Sabe, Paulo", disse Carla, mexendo o café com a colher, "eu nunca mostrei essa receita para ninguém. É como uma parte de mim. E agora você está aqui, bagunçando minha cozinha e me fazendo acreditar que isso pode ser real." Paulo inclinou-se para frente, os olhos brilhando com uma emoção que ele não tentou esconder. "Carla, isso é real. E vai ser ainda maior. Eu já vi o espaço, já ouvi suas ideias. Você tem tudo para fazer algo incrível. Só precisa confiar." A palavra confiar ficou no ar, pesada. Carla baixou o olhar, sentindo o peso das dúvidas que ainda carregava. "É difícil, sabe? Depois do Rafael, eu aprendi a não esperar. Muito. As pessoas prometem coisas, mas nem sempre cumprem." Paulo sentiu um aperto no peito. Ele queria contar tudo. Que era um dos homens mais ricos da cidade, que podia transformar o sonho dela em realidade com um estalar de dedos. Mas também sabia que a verdade poderia mudar o jeito como ela o via. "Eu não sou ele, Carla", disse ele com uma firmeza suave. "E vou te provar isso, um passo de cada vez." Quando o bolo ficou pronto, os três, Carla, Paulo e Dona Lúcia, se reuniram para provar. O primeiro pedaço foi para Lúcia, que fechou os olhos e suspirou. "Filha, isso é um pedaço do céu. Se você abrir uma confeitaria, vou ser sua primeira cliente." Paulo provou em seguida, e seu silêncio foi mais eloquente que qualquer elogio. Ele olhou para Carla com uma expressão que misturava admiração e algo mais profundo. "Carla, isso não é só um bolo, é uma história, e eu quero ajudar o mundo a conhecê-la." Naquela noite, enquanto Paulo se despedia, ele segurou a mão dela por um instante a mais do que o necessário. "Obrigado por me deixar entrar na sua vida", disse ele a voz baixa. Carla sorriu, o coração batendo forte. "Obrigada por me fazer acreditar que ela pode ser mais." Mas quando ele foi embora, ela pegou o celular e, impulsionada por um instinto, digitou o nome dele no Google. O que encontrou a fez congelar. Manchete sobre Paulo Henrique Almeida, o jovem bilionário, o gênio dos investimentos. O homem que dominava a cidade. Seu coração disparou, dividido entre choque, raiva e uma pontada de traição. Ele não era apenas Paulo. Ele era um mundo que ela nem imaginava. E agora, o que isso significava para eles? Carla ficou sentada no sofá, o celular ainda na mão, a tela iluminada com manchetes que pareciam gritar a verdade que ela não estava pronta para enfrentar. Paulo Henrique Almeida, o prodígio dos investimentos. O bilionário que construiu um império aos 30 anos, o homem por trás das maiores startups da cidade. Cada palavra era como uma pedra caindo em seu peito, pesada e fria. Ele não era apenas o homem gentil que ria na sua cozinha, que limpava a farinha do rosto com um sorriso tímido. Ele era um mundo inteiro, um universo de poder e dinheiro que ela nem imaginava. E pior, ele havia escondido isso dela, porque a noite passou em um borrão de pensamentos confusos. Carla mal dormiu. As lembranças dos momentos com Paulo. O jantar, o pastel da mãe, o bolo na cozinha, o espaço vazio que ele transformara em um sonho, misturando-se com a sensação de traição. Quando o sol raiou, trazendo um novo dia, ela decidiu que precisava de respostas. Pegou o celular e digitou uma mensagem curta, mas firme.
Paulo, precisamos conversar. Hoje, na lanchonete, às 15 horas. A resposta veio quase imediatamente. Estarei lá. Prometo explicar tudo. O tom dele, mesmo por texto, parecia carregado de preocupação, e isso só fez o coração de Carla apertar mais. Na lanchonete, o turno da manhã foi um teste de paciência. Carla derrubou um copo de suco, trocou 2 pedidos e quase discutiu com um cliente impaciente. Seu Jorge, percebendo a tensão, puxou-a para o canto. Carla, o que está acontecendo? Você está com a cabeça na lua. Ela suspirou, esfregando os olhos. É só um problema pessoal, seu Jorge, mas vou resolver. Ele deu um tapinha no ombro dela, com um raro momento de gentileza. Se precisar de um ombro, sabe onde me encontrar. Mas não derruba mais nada, hein? Ela riu, apesar de tudo, e voltou ao trabalho, contando os minutos até às 3 da tarde. Quando Paulo entrou na lanchonete, o coração de Carla deu um salto. Ele estava sem o terno, apenas com uma camiseta cinza e jeans, mas ainda assim parecia deslocado num ambiente barulhento e lotado. Seus olhos encontraram os dela imediatamente, e havia uma vulnerabilidade neles que ela não tinha visto antes. Oi, disse ele hesitante, enquanto se sentava na mesma mesa onde tudo começara dias atrás. Carla cruzou os braços, tentando manter a postura firme. Paulo, por que você não me contou quem você é? Um bilionário? Um CEO? Eu achei que você era só um cara normal. Paulo baixou o olhar, as mãos inquietas sobre a mesa. Eu sei que devia ter contado, Carla, mas não foi por querer te enganar. Foi porque, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que alguém me via como eu, não como o Paulo Henrique Almeida. Quando você cedeu aquela cadeira, quando limpou a mesa, quando riu comigo na sua cozinha, você não sabia de nada disso. E isso foi a coisa mais real que já senti. Ele fez uma pausa, os olhos buscando os dela. Eu não queria que isso mudasse. Carla sentiu um nó na garganta. Parte dela queria acreditar, mas a outra parte, a que ainda carregava as cicatrizes de promessas quebradas, gritava para ter cuidado. Mas você mentiu, Paulo, ou pelo menos escondeu a verdade. Como eu posso confiar em você agora? Você está me oferecendo um sonho, mas e se for só pena? Ou pior, algum tipo de jogo? As palavras saíram mais duras do que ela. Pretendia, e ela viu a dor atravessar o rosto dele. Não é pena, Carla, e nunca foi um jogo, disse ele, a voz firme, mas suave. Eu vi quem você é. Não a garçonete, não a filha da Dona Lúcia, mas você, a mulher que faz bolos, que contam histórias, que sorri mesmo depois de um dia exaustivo, que cede uma cadeira para um estranho sem esperar nada em troca. Eu quero te mudar, quero te ajudar a ser tudo o que você pode ser. E sim, eu sou um CEO, sim, eu tenho dinheiro, mas o que sinto por você, isso não tem preço. As palavras dele a atingiram como uma onda, e Carla sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Ela enxugou-as rapidamente, envergonhada, mas não desviou o olhar. O que você sente por mim? Perguntou, a voz quase um sussurro. Paulo hesitou, como se as palavras fossem frágeis demais para serem ditas em voz alta. Então ele se inclinou sobre a mesa, pegando a mão dela com cuidado. Eu estou me apaixonando por você, Carla. E isso me assusta, porque eu nunca senti nada assim antes, mas é a verdade. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho da lanchonete. O tilintar de pratos, as risadas distantes, o chiado da máquina de café. Carla sentiu o coração disparar, dividido entre o medo de acreditar e a vontade de se jogar naquele sentimento. Paulo, eu não sei o que dizer. Minha vida é tão diferente da sua. Eu não sei se consigo viver no seu mundo. Ele apertou a mão dela, com uma intensidade que a fez estremecer. Então me deixa viver no seu. Só me dá uma chance de provar que sou real. Antes que ela pudesse responder,
A porta da lanchonete se abriu e Rafael entrou, com o mesmo sorriso arrogante de sempre. Ele avistou Carla e Paulo e caminhou direto até a mesa, a namorada loira ao seu lado, rindo como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. Nossa, olha só, o casalzinho do momento, disse Rafael, a voz carregada de sarcasmo. Carla, você realmente acha que esse cara tá aqui por você? Ele só quer se sentir bonzinho, ajudar a pobrezinha da garçonete. A namorada riu alto, mas Paulo se levantou, os olhos faiscando. Você não aprende, né? Disse ele, a voz baixa, mas cortante. Carla vale mais do que você nunca vai entender. E se você quer falar de mim, pelo menos tenha a coragem de dizer na minha cara. A tensão na lanchonete era palpável e os clientes começaram a olhar curiosos. Carla se levantou, colocando a mão no braço de Paulo. Não vale a pena, Paulo. Ele não vale a pena. Mas Rafael, sentindo-se desafiado, deu um passo à frente. Você acha que é o quê? O salvador dela? Aposto que ela nem sabe quem você é de verdade. As palavras acertaram em cheio e Carla sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela olhou para Paulo, esperando uma resposta, esperando que ele provasse que tudo o que dissera era verdade. O ar na lanchonete parecia denso, carregado com o peso das palavras de Rafael e o silêncio tenso que se seguiu. Carla sentia o coração martelando no peito, os olhos fixos em Paulo, esperando uma resposta que pudesse apagar a dúvida que crescia dentro dela. Rafael, com seu sorriso cruel, parecia saborear o momento, enquanto a namorada ao seu lado cruzava os braços, claramente se divertindo com o desconforto. Mas Paulo não desviou o olhar de Carla. Havia uma determinação em seus olhos, misturada com algo que parecia medo. Medo de perdê-la. Carla, eu já te contei quem eu sou, disse. Paulo, a voz firme, mas com uma suavidade que parecia reservada só para ela. Não o CEO, não o cara das manchetes. Eu sou o Paulo que sentou na sua cozinha, que se sujou de farinha tentando fazer um bolo, que viu em você algo que o mundo precisa conhecer. Isso é quem eu sou para você. Ele fez uma pausa, ignorando Rafael completamente. E se você me der uma chance, vou te mostrar que isso é tudo o que importa. Rafael deu uma risada debochada, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, seu Jorge, que observava tudo do balcão, interveio. Ô rapaz, já deu seu showzinho. Agora sai antes que eu te coloque para fora. A ameaça, dita com o tom grave de quem não brincava em serviço, fez Rafael recuar, puxando a namorada pela mão. Você vai se arrepender, Carla, disse, ele já na porta. Mas as palavras soaram vazias, como se ele soubesse que havia perdido a batalha. Quando a porta se fechou, Carla soltou o ar que nem sabia que estava segurando. Ela olhou para Paulo, ainda de pé, com uma expressão que misturava esperança e vulnerabilidade. Eu quero acreditar em você, disse ela, a voz tremendo. Mas isso tudo é grande demais. Sua vida, seu mundo. Eu não sei se eu encaixo. Paulo deu um passo à frente, hesitante, como se temesse que ela recuasse. Você não precisa encaixar no meu mundo, Carla. Eu quero fazer parte do seu e quero que você construa o seu próprio mundo, com a confeitaria, com seus bolos, com tudo o que você sonha. O turno de Carla terminou pouco depois e Paulo insistiu em levá-la para casa. No carro, o silêncio era confortável, mas carregado de pensamentos não ditos. Quando chegaram à kitnet, Dona Lúcia estava no quintal, regando as plantas, e acenou para eles com um sorriso desconfiado. Vocês dois parecem que enfrentaram uma guerra, brincou ela, antes de entrar para dar-lhes privacidade. Carla e Paulo sentaram no banco do quintal, sob o mesmo céu estrelado que os havia abraçado. Antes, o cheiro de jasmim ainda pairava no ar, e Carla sentiu uma calma inesperada. Paulo, me diz uma coisa, começou ela, olhando para as estrelas. Se você é quem as manchetes dizem, por que eu? Você poderia ter qualquer pessoa, qualquer sonho para investir. Por que o meu?
Ele ficou em silêncio por um momento, como se procurasse as palavras certas. Então, virou-se para ela, os olhos brilhando com uma sinceridade que a fez prender a respiração. Porque você me faz lembrar quem eu era antes de tudo isso, antes das reuniões, do dinheiro, da pressão. Você me faz querer ser melhor, Carla. Não o CEO, mas o homem que acredita em algo maior. E porque, quando eu te vi naquele dia, cedendo àquela cadeira, limpando a mesa, eu senti algo que não sentia há anos, algo que me fez querer ficar. Carla sentiu lágrimas quentes nos olhos, mas desta vez não lutou contra elas. Você está me dizendo que está apaixonado por uma garçonete que mal sabe fazer contas? Perguntou ela com um sorriso trêmulo, tentando aliviar a intensidade do momento. Paulo riu, um som que aqueceu o ar fresco da noite. Não, eu estou apaixonado por uma mulher que faz bolos, que contam histórias, que enfrenta o mundo com um sorriso, que me faz querer ser mais do que um nome em uma manchete. Ele pegou a mão dela, o toque quente e firme. Carla, eu não... Quero que você mude, quero que você seja tudo o que você já é, e quero estar ao seu lado enquanto isso acontece. Ela olhou para ele, o coração dividido entre o medo de se machucar e a vontade de se jogar naquele sentimento que crescia como uma onda. E se eu falhar? Perguntou, a voz quase um sussurro. E se a confeitaria não der certo? E se eu não for o que você acha que eu sou? Paulo balançou a cabeça, puxando-a para mais perto. Você não vai falhar, mas se tropeçar, eu estarei aqui para te ajudar a levantar. Não porque sou um bilionário, mas porque sou eu. E porque eu acredito em você. Naquela noite sob as estrelas, Carla tomou uma decisão. Ela não sabia se estava pronta para o mundo de Paulo, mas sabia que queria tentar, queria construir seu sonho, queria ver até onde aquela história poderia levá-los. Tá bom, disse ela, com um sorriso que misturava coragem e vulnerabilidade. Mas se isso for virar uma novela, eu exijo um final feliz. Paulo riu, puxando-a para um abraço que parecia abraçar não só ela, mas todos os medos e esperanças que carregava. Prometo fazer o meu melhor, sussurrou ele. E pela primeira vez, Carla sentiu que talvez, só talvez, pudesse confiar de novo. Mas, enquanto eles se abraçavam, uma sombra pairava no horizonte. Paulo ainda não havia contado tudo. Havia um segredo, não sobre sua riqueza, mas sobre um compromisso do passado que poderia mudar tudo. E quando esse segredo viesse à tona, Carla precisaria decidir se o amor que estavam construindo era forte o suficiente para resistir. Carla acordou com o aroma de café fresco invadindo a kitnet, misturado ao som suave de Dona Lúcia cantarolando. Na cozinha, era um sábado, seu único dia de folga na lanchonete, e ela planejava passar a manhã desenhando mais ideias para a confeitaria dos seus sonhos. Mas o peso do que descobrira sobre Paulo e o abraço sob as estrelas que selara, sua decisão de tentar, ainda reverberava em seu peito. Ela queria acreditar nele, queria se jogar naquele amor que parecia tão improvável quanto mágico, mas a menção a um segredo não revelado a deixava inquieta. O que mais ele poderia estar escondendo? Enquanto isso, Paulo estava em seu apartamento, olhando para uma fotografia antiga que guardava em uma gaveta. Era ele, mais jovem, ao lado de uma mulher sorridente, de cabelos longos e olhar confiante. Isabel, sua ex-noiva, alguém que pertencera a um capítulo da sua vida que ele pensava estar fechado. Mas há semanas, Isabel reaparecera, trazendo consigo um contrato antigo, uma promessa de negócios que envolvia a família dela e uma pressão que Paulo não esperava enfrentar novamente. Ele sabia que precisava contar a Carla, mas temia que a verdade abalasse a confiança frágil que estavam construindo. Hoje ele decidiu, seria o dia de abrir seu coração por completo.
Naquela tarde, Paulo convidou Carla para um piquenique no Parque Municipal, um lugar onde crianças corriam, casais passeavam e o cheiro de flores se misturava ao som de risadas. Ele chegou com uma cesta cheia de sanduíches, suco de laranja e, claro, um pedaço do bolo de limão com framboesa que haviam feito juntos. Carla, vestindo um vestido leve e com o cabelo solto, riu ao vê-lo tentando estender uma toalha quadriculada no chão. "Você não é muito bom nisso, hein?" brincou ela, ajudando-o a ajeitar a toalha. Paulo sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos que não passou despercebida. Enquanto comiam, a conversa fluiu com a leveza de sempre. Histórias engraçadas sobre clientes da lanchonete, memórias de Paulo tentando convencer seu irmão a não comer terra quando eram crianças. Mas quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Paulo respirou fundo e segurou as mãos de Carla. "Eu preciso te contar uma coisa", disse ele, a voz carregada de uma seriedade que a fez parar. "E antes de qualquer coisa, quero que saiba que nada do que vou dizer muda o que sinto por você." Carla sentiu o coração apertar, mas assentiu, incentivando-o a continuar. Paulo contou sobre Isabel, sua ex-noiva, uma mulher que ele pensara amar anos atrás, mas cuja relação terminara por diferenças irreconciliáveis. Ela veio de uma família influente, e nosso noivado era mais um acordo de negócios do que amor. Quando terminamos, achei que estava livre disso. Mas recentemente ela voltou, exigindo que eu honre um contrato que assinei com a empresa da família dela. É algo que pode afetar minha empresa, meu nome, e eu não queria te envolver nisso, porque você não merece carregar esse peso. Carla ficou em silêncio, processando as palavras. Ela sentiu uma pontada de ciúmes, mas mais do que isso, uma onda de medo. "Por que você não me contou antes?" perguntou. A voz suave, mas firme. "Você disse que queria ser real comigo, Paulo, mas guardou isso de mim." Ele baixou o olhar, a culpa evidente em seu rosto. "Porque eu tinha medo de te perder. Você já duvidou de mim uma vez, quando soube quem eu era? E agora, eu não queria que você pensasse que eu sou só um cara preso a um passado que não escolhi." As palavras dele a atingiram com força e Carla sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas dessa vez não eram lágrimas de raiva ou traição. Eram lágrimas de compreensão, de empatia. Ela sabia o que era carregar o peso do passado. Rafael, as humilhações, os sonhos que pareciam impossíveis. "Paulo, eu não sou perfeita", disse ela apertando as mãos dele. "Eu também tenho medo. Medo de não ser o suficiente, de falhar, de não caber no seu mundo. Mas eu escolhi confiar em você. E agora você precisa confiar em mim. Conta tudo, sempre, porque se isso vai ser real, não pode haver mais segredos." Paulo olhou para ela, os olhos brilhando com uma mistura de alívio e amor. "Você é mais do que suficiente, Carla. Você é tudo." Ele a puxou para um abraço e, sob o céu alaranjado, eles se beijaram pela primeira vez. Um beijo que era promessa, perdão e esperança, tudo ao mesmo tempo. O mundo ao redor pareceu desaparecer, e por um momento eram só eles dois, com seus medos, sonhos e o amor que crescia apesar de tudo. Meses depois, a confeitaria Doces da Carla abriu suas portas. As paredes cor de lavanda brilhavam sob a luz suave. As mesas de madeira estavam adornadas com flores frescas, e o aroma de bolos recém-assados enchia o ar. No dia da inauguração, Dona Lúcia chorava de orgulho. Seu Jorge apareceu com um buquê improvisado e Paulo estava lá, não como o CEO, mas como o homem que segurava a mão de Carla com um sorriso que dizia tudo. A cidade inteira falava da garçonete que conquistara o coração de um bilionário, mas para Carla não era sobre isso. Era sobre o sonho que ela construíra, o amor que encontrara e a força que sempre carregara dentro de si. E, quando Rafael passou pela vitrine,
Vendo Carla sorrindo enquanto servia um pedaço de bolo a uma criança, ele apenas abaixou a cabeça e seguiu em frente. Porque no fim, o amor de Carla e Paulo não era só uma história de superação. Era uma história de dois corações que se encontraram no caos do mundo e escolheram construir algo verdadeiro juntos.